Na Europa não é comum ter um time titular, né? Lá o cara tem que aceitar a reserva. Aqui... lá no Shakhtar é bem diferente de lá, ainda, né? Até porque tem 12 brasileiros, né? E todos do meio para frente. Então, um jogo joga um, outro jogo joga outro e assim vai. Então, é muito difícil de você ter uma sequência lá de 2, 3 jogos. Tá jogando na primeira, na segunda? Reveza bastante. Lá eu jogo mais na segunda, mas quando falta alguém, por exemplo, machuca ou tem alguma suspensão, aí eu jogo como primeiro. Mas lá eu venho jogando mais como segundo volante. Mas da tua função, quem é que está lá? Agora tinha um volante tcheco, que acabou o contrato dele, e tem um ucraniano, que é da seleção ucraniana. Mas aí agora na primeira função tá só eu e o ucraniano mesmo. Mas a tua parte do meio campo, ela ainda tem menos concorrência do que do meio para frente. Do meio para frente, né? Exatamente. Porque ali, deixa eu lembrar, Douglas Wellington Nem, Douglas Costa, Luiz Adriano, Tyson, cara, Eduardo da Silva, deixa eu ver quem mais. Bernard. Teixeira, Alex Teixeira. O Alex Teixeira, o técnico é um romeno, né? É um romeno, que já está lá há 10 anos. Completa 10 anos agora. Sabe por que ele gosta de tanto de brasileiro? Ele fala que é pelo futebol, né? Futebol brasileiro, que desde a Copa de 70 que ele era fã de Exatamente, Jairzinho. E a partir daí ele até deu uma entrevista falando isso, que depois da Copa ele queria de alguma forma reunir brasileiros, sabia que com um jogador experiente seria um pouco mais difícil, e assim eles conseguem, né? O clube com um método de buscar jogadores novos, eles conseguem buscar jogadores brasileiros. Sim, eles investem em jovens, né? Exatamente. É muito raro levar algum para aquele leste europeu, é muito raro levar um jogador veterano, né? Mas, tu chegasse a jogar com o William, que está no Chelsea? Não, eu não joguei. Na janela que ele foi embora, eu entrei. Na verdade, já são acho que 24 jogadores na história do clube, né, brasileiros. Então, Jadson, Brandão, o próprio William, né? São jogadores que passaram por lá. Que realmente tem um carinho muito grande da torcida e do próprio treinador. Tá, na hierarquia, qual é o time mais forte? É o Shakhtar? Hoje é o Shakhtar, um time que sempre está na Liga dos Campeões e... Metalist subiu bastante. Metalist subiu bastante, mas o Dinamo também tem muita força lá. Tem sempre então são os três que sempre brigam. O Dnipro esse ano também fez uma boa campanha, que é o time do Juliano. Né? Inclusive teve rodadas que assumiu a liderança. Mas aí a gente tinha uma folga um pouco maior. Quantos são na primeira divisão lá? São 15 equipes. 15. É uma peleia boa. Mas o nível assim não é muito forte. Então, você sente a diferença quando vão para a Liga? Com certeza. Basicamente como eu falei, o Dinamo, o Metalist, o Dnipro e o Shakhtar, né? São os times que brigam ali pelo título e pela Liga Europa e para a Champions League. Quem foi o campeão lá? Do campeonato foi a gente e do campeonato foi o Dinamo. A gente acabou perdendo a final para o Dinamo. Fernando, um pouquinho mais de seleção brasileira. O Luiz Gustavo correu por fora, né? Foi o último a ser lembrado. Né? É verdade, mas o Luiz é um cara que, não só na Copa das Confederações, mas antes mesmo, desde o Bayern, onde ele vinha fazendo um bom trabalho. É um cara que é da minha posição, admiro muito, já tive a oportunidade de servir a seleção junto com ele. Um cara discretinho, né? Um cara que não fala muito trabalhador, é um cara que eu particularmente me espelho nele pela forma que ele trabalha, seriedade e tal. Impressionante. Então é um cara que merece estar onde está, ter o respeito que ele conquistou dentro da seleção. Virou mais titular da meia cancha. Impressionante. A Copa das Confederações dele foi impecável. Porque muita gente, torcedor, costuma ver atacante, o meia, o pessoal que mais faz gol, mas às vezes o pessoal de trás ali precisa correr para os outros fazer isso, né? Nem o Luxemburgo te enxergava direito, né? Verdade. Titular absoluto, prata da casa, jogador de seleção brasileira, e aí chega o homem na estreia da Libertadores e te tira. Mas isso é uma questão também que faz parte, porque no momento acho que ele achava que deveria fazer aquilo, então a gente como jogador, funcionário, tem que respeitar, né? O Adriano não jogou mais, né? Não, inclusive foi quase negociado, depois voltou, não conseguiram a negociação, ficou por aí. Mas foi, o Rec está lembrando o jogo contra o Achipato na Arena. O Adriano chegou naquela semana. Sexta-feira. E de repente o Grêmio começa o jogo com o Adriano no time e o Fernando no banco. Ninguém entendia aquilo, ninguém entendeu. E o Grêmio perdeu em casa. Perdeu em casa por 1-0 na estreia. O Fernando sempre foi um marcador, mas que sabia jogar. Né? Sabia passar do meio campo, digamos assim. E aqui se tem uma
conclusão meio que definitiva que tem que ter um 5-5. Brucutu. Filipão, né? Praticamente nas entrevistas dele, ele gosta de um jogador que proteja a zaga, principalmente com a seleção, que é uma seleção que... O Brasil tem característica de revelar jogadores assim, né? Ofensivos, então sempre tem que ter alguém para segurar as pontas lá, né? Segurar a bronca. Alex, o que você aprimorou na Europa que você sentia que tinha deficiências em relação ao seu aprimoramento que conseguiu fazer aqui? Porque você saiu muito novo, né? O seu Enio Andrade, que foi o maior técnico da história do futebol brasileiro, ou um dos mais, né? Que a gente sempre incorre na possibilidade, a gente pode sempre incorrer no erro. Mas o Enio Andrade foi um dos maiores, ele dizia assim, tem que ter o trabalho educativo. No teu caso, nem deu muito tempo de ter trabalho educativo, né? Eu cheguei lá e já tinha voltado à pré-temporada, já tinha começado já o retorno do campeonato. E eu acho que o Fernando também sabe melhor do que eu, que já está lá há mais tempo. O que eu tive de dificuldade, não digo dificuldade, mas que eu cheguei lá e tive que aprender mais, foi a parte tática mesmo, a parte defensiva, que eu acho que minha maior característica é a parte ofensiva, de chegar no fundo. Mas eu tive que aprender bastante essa parte defensiva, que o Mancini, como ele é um treinador, a comissão técnica toda italiana, e aí eu acho que tem essa fama do italiano de ser bastante defensivo, ter uma marcação forte. Então eu cheguei lá, meu primeiro treinamento já foi, ele já botou na linha de 4, já pediu o goleiro receber a bola, já para abrir, já para fazer, para fechar, já me parou 3, 4 vezes a jogada para mostrar, vai aqui, vai ali. Então foi uma coisa que eu tive que me concentrar bastante. Ainda, claro, erros acontecem no jogo normal, acho que em todo jogador, né? Então, mas uma coisa que eu aprimorei bastante foi essa minha marcação, que eu acho que lá é muito importante, o Fernando sabe disso, que se der uma brecha no meio do jogo, é o que eles querem para conseguir uma jogada. Então, acho que foi uma coisa que eu me foquei bastante e tô evoluindo. Daqui a pouco, Chico, nós vamos perguntar para eles também se eles acompanham as coisas que acontecem no Brasil, como acompanham, alimentação, costumes, enfim, como estão se virando esses dois bons gaúchos brasileiros que foram brilhar agora na Europa. E a seguir vamos recuperar também os jogos da dupla Grenal no Brasileirão, no meio de semana. Um empate em 0-0 entre Grêmio e Sport, jogo duro, inclusive, de se ver. E a vitória do Internacional 2-0 contra a Chapecoense. Um instante só, nós já voltamos.